Olá, eu sou Marcela Couto, eu sou pesquisadora, eu atuo na área de neurociência aplicada à reabilitação neurológica, ajudando pacientes a se recuperar de lesões pós-AVC, Parkinson, Alzheimer, depressão e ansiedade. E a gente precisa disponibilizar para os pacientes esse legado que a neurociência nos dá hoje, todos os recursos, todas as possibilidades para mudança da mente, mudança de hábitos. E a oração, ela tem esse papel. É um treino, é um recurso, uma prática preciosa que tem sido indicada aí no ambiente terapêutico como algo que faz muito bem para a saúde. Então, eu quero compartilhar com vocês essa aula sobre neurociência com o tema da oração. Seja bem-vindo, espero que você goste. E na sequência, nós temos também as aulas de meditação e adoração. É a gente colocar coisas relacionadas a esse ambiente espiritual e como esse ambiente pode impactar o nosso corpo e a nossa vida, a nossa saúde, com base aí na ciência, em estudos científicos. Gostaria de começar essa aula falando sobre por que você deve orar. A oração, né, foi concretizada aí como uma estratégia terapêutica como consequência do encontro da ciência e as práticas religiosas. A gente presencia aí como pesquisadora um reencontro, né, nos últimos anos, um advento aí, a capacidade de você conseguir entender, mensurar, identificar o que acontece no cérebro. Nós temos aí novas ciências, novas velhas ciências, mostrando aí esse reencontro, essa conversa amigável entre a ciência e o sobrenatural, o que acontece na nossa saúde, no nosso corpo, com as nossas medidas fisiológicas, as nossas células, aí, quando a gente pratica coisas relacionadas ao espiritual, as nossas práticas litúrgicas, né? Então a gente conseguiu aí estreitar e fazer as pazes de um jeito muito incrível entre a ciência e a fé. E dentre os benefícios nós vamos comprovar aí pela ciência a estruturação cerebral em nível anatômico, a gente vai ver que a oração ela é capaz de influenciar até o surgimento de novas células do cérebro. A gente está falando de neogênese, a gente está falando de plasticidade neural, né? E isso, assim, a gente tem se visto numa caça, né, em relação a estratégias que consigam promover isso. E a oração, de um jeito muito simples, baixo custo, ela vai promover isso para você e para o seu paciente. Ela vai promover benefícios para a cognição, melhorando a concentração e a atenção. E ela vai melhorar a capacidade de tomar decisões e planejamentos, e isso a gente vai afirmar pelo legado aqui do córtex pré-frontal, né, o quanto a oração pode influenciar e organizar esses centros, a rede que está relacionada com essa área, a rede neural. Promover felicidade, ela vai reduzir a ansiedade. Promover descanso e alívio, é um antídoto contra vícios e é uma terapia adjuvante da dor. Fica aqui comigo e você vai ver alguns artigos, alguns achados muito interessantes que vão comprovar todos esses 6 tópicos que eu separei aqui para você. Então, vamos definir o que é oração, certo? A oração, ela pode ser definida no dicionário como uma prece dirigida a qualquer divindade. Algumas culturas vão dizer reza, apelo da alma ou do coração feito a Deus, aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou pensamentos. E eu incluiria aqui comunicação, encontros de 2 espíritos conversando. E o teólogo muito abençoado, muito querido, que é Charles Spurgeon, ele fala que orar é subir. Gente, olha que lindo, essa figura até descreve bem. Subir com asas de águia acima das nuvens e chegar ao céu claro, habitado por Deus. É lindo, poético e vindo de um coração totalmente livre, que experimenta essa liberdade de conseguir comparar uma prática diária simples a subir com asas de águia, né? Eu acho que é o extremo da liberdade, certo? Seguindo aqui nesses conceitos, a gente vai ver que a oração ela foi
inicialmente estudada, incorporada como uma disciplina da psicologia, mas hoje nós temos a ciência que a gente vai denominar de neuroetiologia, que é uma disciplina científica que estuda os processos cognitivos que produzem experiências subjetivas, que a ciência vai colocar como transcendente, né? Então, o objeto tem como objeto a transcendência, que está relacionado, né, aí ao ambiente religioso ou espiritual, relacionando esses eventos com padrões de ativação do cérebro, descobrindo como e por que os seres humanos evoluíram e nesse sentido e quais são os benefícios dessas práticas, dessas rotinas, dessas experiências. E ao longo da história, os pesquisadores reconheceram a natureza complexa e multidimensional da oração, e ela pode ser hoje reconhecida não só como uma prática religiosa, mas como uma estratégia terapêutica. Então, vendo aí nesse legado histórico, teórico sobre a oração, a gente vai encontrar, então, definições, porque a oração tem esse aspecto multidimensional, então, você vai associar a conceitos bem densos que estão relacionados à adoração, que é a contemplação, é o reconhecimento profundo do que Deus é, elogios de gratidão. A confissão, que é admitir pensamentos, sentimentos e comportamentos inadequados, que é você fazer aquele balanço e reconhecer os seus erros. Ações de graça, que é agradecer por coisas específicas. A súplica, fazer solicitações específicas, reconhecer as necessidades, o que é urgente, o que é prioridade. E recepção, que é estar aberto para receber uma nova compreensão dos seus problemas, que vai relacionar aí a uma coisa muito interessante da oração, que é o diálogo, como eu falei, a comunicação, que é não só você falar, mas como você criar um espaço e um tempo para você ouvir. E é interessante que a gente vai estar já falando sobre a meditação, certo? Porque a oração pode ser essa prática libertadora e pode fazer a diferença no seu processo de saúde e sendo reconhecida como uma ferramenta terapêutica capaz de promover saúde mental, com efeitos fisiológicos sobre os seus órgãos, e é considerada uma das principais técnicas de meditação. E a gente também já pode reconhecer, numa segunda aula, a gente vai falar sobre a meditação, como também um instrumento aí mirado aí pela ciência, sendo incluído aí no manejo de estresse, no tratamento para depressão e ansiedade, como uma estratégia riquíssima de prevenção de doenças de difícil manejo, certo? Então vamos lá, então, para o nosso legado científico, naqueles 6 tópicos que eu mencionei no início, a gente vai então destacar aqui a reorganização estrutural da rede neural do cérebro, e eu trago aqui esse artigo para vocês, está aqui a referência deles, e nós temos essa figura aqui, que é uma figura feita por um mapeamento de uma ressonância magnética funcional, que essa é uma dos exames que torna possível a ciência, a neuroteologia chegar onde ela está. Então, nós temos aqui um exemplo, né, dessa confirmação sobre os impactos morfofuncionais. Então, esse estudo mostrou que a volumetria cerebral, ou seja, quando vai medir lá o tamanho daquela região do córtex, eles vão ver que mudanças plásticas no cérebro foram promovidas pela prática espiritual, que a oração favoreceu o controle da própria atividade cerebral. Então, nós temos padrões de ativação cerebral, que são medidas tanto pela ressonância funcional como o EEG, né, que vai ler os sinais que são emitidos pelas áreas cerebrais. Então, eles identificaram que um córtex específico, chamado de córtex órbito-frontal medial esquerdo, foi mais ativado e melhor integrado nas redes de controle cognitivo nesse experimento desse artigo. Então, eles viram assim, que quando uma pessoa ela pratica a oração. Então, eles viram pessoas que, incluíram no estudo pessoas que tinham uma alta frequência de oração, pelo menos 20 minutos de prática diária de oração, certo? O que eles viram através da medida desse córtex, dessa área específica? Essa área que sobressaiu, que a gente pode ver aqui na figura, ela pintadinha, mapeada, esse córtex, ele está relacionado com a tomada de decisão baseada em valor. Acredita-se que a sua função envolva a valoração de recompensas a partir da integração de informações sensoriais e memória, a fim de comparar custos e benefícios. Então, essa é o contexto aí dessa área identificada no estudo. E o que eles viram? Eles viram que pessoas praticantes de oração por 20 minutos desenvolvem a capacidade de focar a atenção em estados
internos e processos autorreferenciais, e mostram que essas pessoas, então, são habilidosas na sua autorregulação, no seu autocontrole. Então, apresentam níveis de atenção elevados, né? Então, são áreas aí da cognição relacionadas à memória e atenção. Muito importante em processos neurodegenerativos, em pacientes que tomam remédio, antidepressivos há muito tempo. Então, elas vão precisar de desenvolver antídotos para preservar aí essas áreas em que esse artigo mostrou aí a influência da oração de um jeito muito lindo, né, sobre aí o córtex cerebral. E um outro estudo mostrando a rede neural de uma forma mais direta, em que eles apresentaram a ressonância magnética funcional como o neurofeedback, né? Então, o neurofeedback, ele é feito através de sessões sensóriomotoras, em que eles colocaram estímulo mapeado por uma faixa específica no cérebro, então ele usou aquele aparelhinho que faz um mapeamento, né, da rede neural, e aí eles colocaram um treino específico e as pessoas fizeram aquele treino de neurofeedback. E eles viram que as pessoas que fazem a prática espiritual ou a meditação, elas têm maior foco, elas têm esses estados internos e processos de autoconsciência maior. E eles viram várias variáveis associadas a isso, nesse contexto de neurofeedback, nessa ferramenta, certo? Então, eles concluíram que a prática espiritual regular da oração, ela dá maior habilidade para lidar com os pensamentos irrelevantes, que diante de estratégias ali no treino, em que a pessoa recebe uma demanda de informação, as pessoas que tinham esse treino em oração, elas conseguiam focar e se desviar de informações que não eram a informação importante. Ou seja, esse filtro, essa capacidade de se manter focado, mesmo diante ao excesso, né, ao estresse da informação, essa é uma habilidade muito importante de hoje em dia, que está muito relacionada ao controle de estresse, ao controle aí, o autocontrole, certo? E aí, um outro estudo muito interessante que mostrou pessoas que recitaram o Salmo 23 e que tiveram a experiência da meditação guiada. Então, o Salmo 23 é uma das orações importantes que a gente tem no meio cristão. E eles verificaram que durante essa prática guiada, né, eles viram que circuitos neurais foram pré-estabelecidos envolvendo áreas corticais, dorso lateral pré-frontal e o córtex parietal medial. O que isso quer dizer? Diante da expectativa, diante dessa coisa, e agora eu preciso pensar o que eu tenho que fazer. Ela está em prontidão, ela tem um estado interno que ela está pronta para uma boa reação, ela está ligada, né? De novo, o senso, a habilidade da atenção, essa prontidão, ela está preparada para agir, gera estímulos e reações não emocionais. A oração envolve vários aspectos do processamento cognitivo. A percepção, a linguagem, a fala, o afeto, o autoconhecimento, a memória, tomada de decisão, planejamento, cognição social. Gente, a oração é um ato fundamentalmente metacognitivo. É a capacidade do ser humano de se autorregular, né, de autorregular os seus processos cognitivos, organizar aí, né, os pensamentos, as tomadas de decisão, a consciência dos seus atos, né, aí não reagir, né, você conseguir responder e não reagir às situações. Então, o ato central da oração envolve prestar atenção numa experiência interior, né, você ter aí os seus pensamentos, as suas autoimagens, a consciência do seu corpo e tratar essas sensações como importantes por si mesmas e não como distrações de atividades cotidianas, né? Então você não vai estar sendo bombardeado pelas informações do seu corpo. Por exemplo, uma crise de ansiedade, em que você tem ali variáveis fisiológicas competindo com os seus pensamentos, você está focado ali no descontrole do seu corpo e você entra em desespero, você perde o controle, a capacidade de pensar, porque o seu corpo ali, ele dominou a situação, né? Então, seria justamente a habilidade de você ter esse autocontrole, de você conseguir reestruturar o seu conteúdo mental, de você conseguir focar em momentos de estresse, em momentos de que poderia gerar descontrole, ao invés do descontrole, você ter a habilidade de focar em pensamentos positivos como a gratidão. Estabelecer habilidade para estabelecer metas alcançáveis,
para focar num futuro de esperança, que a palavra de Deus diz que a gente deve trazer à memória aquilo que dá esperança. Então a gente pensa assim, que trazer isso para um ambiente de treino, certo? E aí a oração entra como esse treino. Mais do que apenas um aspecto comportamento religioso, a oração é uma experiência pessoal, cognitiva, social. Habilidades sociais, a gente ter empatia. A empatia, ela leva você a considerar o outro com valor, leva você a fazer algo em função do outro, tira você de dentro de você mesmo e te expande, certo? Ela te convida a transbordar. E tem um aspecto da empatia que é a imitação. Então, um ambiente de oração leva você a emprestar coisas dos outros, a se contagiar com os outros. Os neurônios espelhos são responsáveis pela imitação. A gente consegue agir como outra pessoa. A gente consegue tá todo mundo ali no ambiente, de repente fazendo as mesmas coisas, na mesma sintonia, graças a esse sistema de imitação que nós temos. E aí, se você pensar em comunidade, estamos pensando aí em habilidades sociais, estamos pensando aí em afeto, estamos pensando aí em saúde emocional, saúde mental, relacionamentos saudáveis, certo? Um outro item, o quarto item, nós temos aí a facilitação da felicidade. Gente, quem ora é mais feliz? Um estudo de 2009 mostrou, através daquela medida que eu vi, daquela figurinha linda que nós vimos lá do mapa da ressonância funcional magnética, eles viram, identificaram padrões neurais específicos em relação à oração. E eles viram, né, no estudo, eles colocaram pessoas fazendo oração espontânea, ou improvisada, e eles também tiveram outras pessoas fazendo uma oração mecânica, uma oração institucionalizada, uma oração de repetição, que a pessoa lia e ficava repetindo ali um conteúdo que não era espontâneo, não saía do coração, não saía da própria mente da pessoa. E eles descobriram que as orações improvisadas, as orações espontâneas, as orações que saem de dentro, né, da sua própria mente, elas ativaram áreas conhecidas pela cognição social, bem como áreas associadas ao sistema de recompensa dopaminérgico. Então, eu trouxe aqui um mapinha relacionado ao sistema dopaminérgico, em que a gente respalda todas as nossas teorias relacionadas à aprendizagem, bem-estar, prazer, em que a gente sabe que o exercício promove efeitos dopaminérgicos, a gente sabe e promove aí esse bem-estar, essa felicidade, e todo esse legado que a gente tem em relação a essa ciência focada na dopamina, a gente vai encontrar aí, então, nesta movimentação desse treino relacionado à oração, que a oração ela vai impactar esse sistema dopaminérgico e a oração espontânea, ela ganha da oração feita por repetição, certo? E aí é muito interessante, as pessoas católicas que têm costume de fazer essas orações repetidas, eu acho que elas são importantes como uma referência, mas sempre a gente usar as orações, mas criar um espaço para que aquela oração evoque algo espontâneo, evoque algo inesperado, algo realmente sincero que está saindo ali de dentro do seu dia, de dentro do presente, de dentro do que você está sentindo, do que você está pensando nesse momento da sua vida, certo? O item 5, o alívio e descanso. Os estudiosos, em 2014, estudaram o efeito sobre o controle cognitivo, o efeito da oração sobre o controle cognitivo, e eles viram um efeito protetor e restaurador. Esse efeito protetor e restaurador que a oração promove está relacionado a aqueles eventos desgastantes. Eles fizeram um modelo experimental em que eles bombardearam de informação, eles colocaram situações estressantes para as pessoas e eles observaram que as pessoas que costumavam praticar a oração, elas se mantiveram preservados em relação aos que não tinham costume de realizar as orações. E, além de se preservar, não se cansar, não se fadigar com aquele estímulo que eles estavam recebendo, além do estresse ter um impacto menor, eles, quando eles se impactavam de alguma forma, eles se recuperaram o estado mental muito mais rápido, certo? E aí a gente pode ter uma amostrinha aí do que a oração pode significar em relação ao alívio e ao descanso. Em relação a antídoto contra o vício, esse estudo é muito interessante porque ele é feito com base na instituição dos Alcoólicos Anônimos. Eles pegaram indivíduos que estavam engajados com esse tipo de terapia e eles viram que as pessoas que oram
porque dentro dos Alcoólicos Anônimos, eles têm uma base bíblica e eles praticam oração, e eles observaram que as pessoas que oram e que começam a relatar menos o desejo pela droga. E por qual via? Eles observaram, então, que houve uma alteração, um aumento na ativação do giro frontal médio anterior esquerdo, no lóbulo parietal superior esquerdo e na área de precúneos bilateral e giro temporal médio posterior e bilateral. São centros que estão relacionados à regulação aí e ao ímpeto pelo uso da droga. Viram que as pessoas que oram aderem melhor à terapia, certo? E eles associaram também que as pessoas que praticam oração, elas possuem maior condição de atenção e maior regulação emocional. Terapia adjuvante para a dor. Nós temos aí a cereja do bolo, né? Eu trabalho aí com pessoas com dor crônica e a gente recomenda a oração. A oração direcionada a Deus surgiu como uma intervenção benéfica para pacientes submetidos à cirurgia. Nós temos aí médicos famosos que começaram a observar aí esse efeito da oração em pacientes em situações graves. E começaram a observar que as pessoas que tinham a prática da oração e que se concentravam em oração antes da cirurgia, pós-cirurgia, eles não tinham tantos sintomas adversos em relação aos procedimentos, em relação aos tratamentos. E aí começou aí uma movimentação na ciência para tentar explicar o porquê disso, certo? Então, a gente tem achados aí que mostram, né, através de exames de neuroimagem, ressonância funcional magnética de novo, indicando que a analgesia, essa ausência de sintomas pós-procedimentos, sintomas relacionados a tratamentos dolorosos, porque essas pessoas que fazem oração, elas são mais resistentes à dor, elas têm aí um bônus analgésico, e essas vias, quais são a oração desperta qual via, afinal? Aí eles viram a principal via, a via dos opioides, né? Ela é impactada pela oração. Porém, eles começaram a perceber que não só a regulação dessa via estaria influenciando e que potencialmente outras vias estavam envolvidas com a prática da oração e a resistência à dor em momentos críticos de saúde. Então, eles viram que regulação da dor pode envolver o sistema de recompensa, o sistema dopaminérgico, né, o endocannabinoide, ou esse sistema que a gente falou sobre a dopamina, né, o sistema dopaminérgico, e sistemas da motivação. Então, pela via do corpo estriado dorsal, a analgesia. Então, a gente vê aí várias vias de regulação. E por essa figurinha que eu estou mostrando aqui para vocês, vocês vão ver que a oração impacta todos os circuitos possíveis de analgesia. O que isso quer dizer para nós, né? Que a oração não só contribui para a redução da dor, mas ela age nos sistemas de regulação relacionados à pressão arterial, níveis de estresse, relaxamento muscular, ela promove esse relaxamento. Ela vai ser pró-sono, então ela é uma terapia de regulação do sono e regulação do humor. Então, quando você influencia todos esses aspectos, você vai ter um organismo resistente à dor. Você vai estar trabalhando para analgesia. Uma curiosidade, você pode me perguntar, tá, mas eu descobri que tem que ser espontâneo, é algo que eu posso dizer para Deus em relação ao meu coração, que eu estou sentindo, o meu dia, como foi o meu dia hoje, e contar realmente, espontaneamente, o que está no meu coração, e isso vai ser a minha oração, certo? Nós definimos a oração no começo, e você pode me perguntar, e qual é a melhor posição para orar? Como eu oro? Eu oro sentado, eu oro deitado? Eu gosto muito de orar deitada, e eu oro e adormeço, e eu tenho também o costume de falar com Deus o tempo inteiro, eu estou o tempo todo tentando me ligar, me comunicar, mas existe aqui, a ciência vai mostrar para nós, mas existe aqui algo que a ciência vai nos mostrar que existe uma posição interessante para a nossa saúde fisiológica, certo? Para o nosso corpo, nosso físico. E essa é a prostração. Eles identificaram isso estudando aí homens que tinham a prática muçulmânica. Ou esses homens, eles não têm doenças do envelhecimento. E eles não têm doenças circulatórias. E eles começaram a investigar, então, a oração e viram que a posição da oração pode interferir em status de saúde. Então, eles foram lá e mapearam essa posição de prostração. Veja
que você tem essa figurinha, esse esqueminha, né, para você seguir. Então você tem que assegurar que você não vai pressionar nenhuma articulação. As articulações, elas estão liberadas. Embora esteja nessa posição, as articulações estão liberadas. Então é importante você atentar nisso na hora de você se posicionar aí. E uma curiosidade dessa posição, da prostração, que é o jeito que Deus ensina aos sacerdotes, aos homens que se dedicavam a Deus no Velho Testamento, certo? Então, essa posição, ela foi comprovado que agora o sistema circulatório aumentando a oxigenação do cérebro, prevenindo doenças relacionadas ao envelhecimento e reduz dores na coluna. Então, altamente indicado aí essa posição, sem contar que é uma delícia a gente se prostrar e reconhecer que Deus está em tudo e no controle, certo? E que nós somos aqui dependentes dele. Que a sua jornada de oração seja cercada de muita saúde, de muitos efeitos aí fisiológicos, além de efeitos para a eternidade. Acompanhe aí, nós temos as aulas de meditação e adoração e os efeitos aí que a ciência tem nos mostrado. Obrigado por ter ficado até aqui. Até mais.